Quem eram os Néfilis? O que eram os Néfilis? Em Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Os Néfilis, gigantes, eram os filhos do relacionamento sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Há muito debate quanto à identidade dos filhos de Deus. Alegamos que os filhos de Deus eram anjos caídos, demônios, os quais se relacionaram com fêmeas humanas, ou habitaram em corpos de machos humanos, para então se relacionar com as fêmeas humanas. Essa união deu origem a filhos, os Néfilis, os quais eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Por que os demônios fariam tal coisa? A Bíblia não nos dá uma resposta específica. Os demônios são perversos, seres imperfeitos. Por isso, nada que façam deve nos surpreender. Quanto a uma motivação distinta, a melhor especulação é que os demônios estavam tentando poluir a linha sanguínea humana para prevenir que o Messias viesse, qual iria ferir a cabeça da serpente, Satanás. Então, os demônios estavam provavelmente tentando atrapalhar que isso acontecesse por poluir a linha sanguínea humana, tornando impossível que o Messias sem pecado nascesse. Novamente, essa não é uma resposta bíblica específica, mas é plausível e não contradiz nada do que a Bíblia ensina. O que eram os Néfilis? De acordo com as lendas hebraicas, o livro de Enoque e os outros livros não bíblicos, eles eram uma raça de gigantes e super-heróis que fizeram atos de maldade. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram de uma mistura de DNA demoníaco e genética humana. Tudo o que a Bíblia diz diretamente sobre eles é que eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os Néfilis não eram alienígenas, mas sim seres físicos e reais, produzidos da união entre os filhos de Deus e as filhas do homem. O que aconteceu com os Néfilis? Os gigantes foram uma das razões principais para o grande dilúvio da época de Noé. Logo depois que os gigantes são mencionados, a palavra de Deus nos diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito." Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo do 5 ao 7. Deus então fez cair sobre a terra um grande dilúvio, matando a tudo e a todos, incluindo os Néfilis, com a exceção de Noé e sua família e os animais que estavam na arca. Existiram mais gigantes depois do dilúvio? No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, nos diz: "Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois." Aparenta ser o caso que os demônios repetiram seu pecado depois do dilúvio também. No entanto, é provável que foi em uma escala muito menor do que antes do dilúvio. Quando os israelitas espionaram a terra de Canaã, eles disseram a Moisés: "Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos." No entanto, essa passagem não diz especificamente que eram os Néfilis de que estavam falando, apenas que os espiões achavam que tinham visto os Néfilis. É mais provável que os espiões testemunharam pessoas muito altas em Canaã e, por engano, acharam que eles eram os Néfilis. Ou talvez seja possível que, depois do dilúvio, os demônios se relacionaram novamente com fêmeas humanas, produzindo mais Néfilis. Qualquer que seja o caso, esses gigantes foram destruídos pelos israelitas durante sua invasão de Canaã.
Livro de Josué, capítulo 11, versículo 21 ao 22. E mais tarde na história, livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. E também no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Por que os demônios não produzem mais néfilis nos dias de hoje? Parece que Deus deu um ponto final aos demônios tendo relações com seres humanos, ao colocar todos os demônios que cometeram tal ato no abismo. Judas, versículo 6 diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. É claro que nem todos os demônios estão presos hoje. Então, deve ter existido um grupo de demônios que cometeu um pecado mais grave, além do pecado original. Tudo indica que os demônios que se relacionaram com as fêmeas humanas são aqueles que estão em prisões eternas. Isso iria prevenir que os outros demônios tentassem repetir tal ato. E aí, você gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.